Olá meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre interpretação de texto, a tão temida prova nos concursos. Sim, eu consigo bem todas as matérias, mas quando chega a interpretação de texto eu me afundo, eu não consigo entender o que o examinador pensa, o que passa na cabeça daquele homem. Daquela mulher, seja lá quem for. Hoje nós vamos avaliar juntos como a gente pode resolver isso de uma forma que seja definitiva de uma vez por todas, para você aplicar essas super dicas aqui nas suas interpretações de texto e ver aí seu percentual de acertos decolar. Então vamos lá, primeiro eu vou passar algumas dicas e depois eu vou para a questão prática que eu vou analisar a prova com vocês, mas é importante que você veja a dica antes de passar para a questão, beleza? Primeira dica de tudo então, vamos colocar aqui o tema da aula, interpretação de textos, sofrida, não precisa ser, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que seu primeiro desafio, vamos colocar assim, primeiro desafio é acertar as questões. Como assim, Sibeli, meu primeiro desafio é acertar as questões? Esse desafio vai ficar mais claro quando eu explicar o segundo desafio, que é acelerar nas questões. Beleza, por que o primeiro desafio? O primeiro desafio de todos de interpretação de texto não é ter pressa. Se você tem dificuldade de interpretação de texto, seu percentual de acertos não está lá nas alturas como você gostaria que ele tivesse, o que você precisa focar primeiro em começar a acertar. Depois que você foca em começar a acertar, você de fato começa a acertar, aí você começa a focar em acelerar. Mas não acelerar antes de querer acertar a questão, porque isso vai dar um nó aqui no seu cérebro e vai dificultar as coisas mais do que elas já são difíceis. Achando que esse negócio tá muito grande, vou dar uma reduzida aqui, não tem sentido ser desse tamanho todo. Beleza, vamos lá, vamos ver aqui como estão as configurações de parágrafo. Sabia que tinha uma coisa errada, e agora a gente vai botar o número 1 aqui e tá maravilhoso. Então, primeiro desafio, segundo desafio e o título. Maravilhoso. Beleza, Si, quais agora são as dicas? Essas dicas podem parecer óbvias, provavelmente você já deve saber dessas dicas, mas eu quero saber se você está aplicando essas dicas. Pela obviedade, tudo que é óbvio a gente costuma atropelar, deixar passar. A gente costuma não prestar atenção naquilo. Por exemplo, na hora que eu falar essa dica aqui, chances são de que o seu cérebro vai falar assim, isso eu já sei, passa pra frente. Chances são de que você vai querer passar o vídeo pra frente. E aqui eu vou dar uma dica pra você. Toda vez que você, ou seu eu crítico, ou seu euzinho interno te falar, isso eu já sei, manda ele pro espaço, porque quando você acha que já sabe alguma coisa, tem uma janela, tem uma cortina ocultando uma informação ou ocultando uma atenção que provavelmente se você prestasse, você teria um desempenho bem melhor. A gente erra muito mais nas coisas que a gente já sabe do que as coisas que a gente não sabe. Porque as coisas que a gente não sabe, a gente presta muito mais atenção para tentar acertar. As coisas que a gente já sabe, a gente vai na correria, vai na falta de atenção e acaba errando. Então toda vez que você acender a luzinha do isso eu já sei, presta atenção 2 vezes mais do que aquela coisa que você não sabe. Isso já vai errar aí, já vai te ajudar a acertar muito mais questões. Foi uma dica de brinde, não entra aqui no nosso hall das dicas, mas a primeira dica que vai entrar aqui no hall das dicas é cuidado com alternativas contrárias entre si. Vou colocar umas às outras, mas ia ficar muito feio. Então, vamos colocar alternativas contrárias entre si. Quando a gente for para a prova, eu vou explicar sobre isso. Mas como o próprio nome diz, é uma alternativa que fala que a maçã é vermelha e outra fala que a maçã é verde. Ou a maçã é vermelha ou a maçã é verde. Ela não precisa ser necessariamente um contrário de afirmar, por exemplo, se eu afirmei que a casa caiu. Letra A, a casa caiu. Letra B, a casa não caiu. São totalmente contrárias. Mas não precisa ser literalmente uma negação da outra. Pode ser que indiretamente, por afirmar uma coisa que é impossível as duas coisas coexistirem, uma acaba negando a outra, mesmo sem falar que está negando. Mesmo sem falar ou não. Então, se essa alternativa fala que a maçã é vermelha, essa alternativa fala que a maçã é verde, essa alternativa não está falando que a maçã não é vermelha, ela só está falando que é verde. É impossível que a maçã seja verde e vermelha ao mesmo tempo, a não ser que ela tenha 2 cores, tá? Então, nesse caso, a afirmativa está negando mesmo sem dizer que está negando. Então, quando eu coloco aqui, cuidado com as alternativas contrárias entre si, não fica só procurando aquela que vai negar diretamente, procure também aquela que nega indiretamente, beleza? Número 2, afirmativas sem lógica. Muitas questões de interpretação de texto, e aqui tem um 2.1 e um 2.2, muitas questões de interpretação de texto, como eu ia dizendo, elas podem ser resolvidas sem ler o texto, tá? Só com base na lógica das afirmativas. Primeiro, se você percebe que elas são contrárias, você já sabe que provavelmente uma das duas vai dar certo, outra vai estar errada, não é regra, mas provavelmente.
E segundo, se aquela afirmativa não tem lógica, você já elimina pela falta de coerência da própria afirmativa em si. Não precisa necessariamente você recorrer ao texto por causa disso, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre os textos na interpretação de texto. Pegadinha da banca. Mas vamos lá, afirmativa sem lógica. Aqui pode ser sem lógica em relação ao tema. E 2.2, tracinho, sem lógica em relação à vida, ao mundo. Se sem lógica em relação ao tema, vamos supor que o texto traga uso excessivo de celulares. Vamos colocar aí uso excessivo de celular. Se você percebeu que ali por uma batida de olho no texto ou pela lida das afirmativas que o texto está falando sobre o uso de excessivo de celular. E aí você tem uma alternativa que fala que, deixa eu ver aqui, o uso efetivo de tablet, por exemplo, ai Deus, tem um bicho, socorro, que bicho é esse? Voltando após expulsar o bicho, era um besouro dourado, parecia uma estrela dourada, mas era um besouro, mas já expulsamos e tá tudo bem, estamos vivos. Sem lógica em relação ao tema. Então vamos supor que o texto está falando de uso excessivo de celular. E eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo para você entender, tá? Então vamos supor que você percebeu pelas alternativas, sem ter lido o texto ainda, que as alternativas mais ou menos que sugerem que o texto está falando sobre o uso excessivo de celular. E aí me vem uma alternativa que fala que o teletrabalho no serviço público pode ser tão prejudicial quanto o uso de celular. Olha, pode ser que realmente, após um estudo muito aprofundado, se entenda que o teletrabalho vai ser tão prejudicial quanto o celular. Mas você entende que para tratar numa prova de um texto que fale do uso excessivo de celular e depois migrar para um assunto de teletrabalho, esse texto precisaria ser um pouco minimamente comprido, porque ele trataria de dois assuntos que são assuntos muito grandes. Na hora que você está lendo todas as alternativas, você já fala assim, olha, a alternativa letra A está falando de celular, a B está falando de celular, a C está falando de celular, a D está falando de teletrabalho. Então, assim, essa alternativa, ela pode até ser verdade, mas ela tá sem lógica em relação ao tema que você tá vendo. Então, 2.1 tá sem lógica em relação ao tema, beleza? 2.2, sem lógica em relação à vida, em relação ao mundo. Que lindo, Si, como que é isso? Olha, você percebe que a letra A, B, C e D, as alternativas estão mais ou menos criticando o uso excessivo de celular de uma forma ou de outra. Na letra E vem falando que o uso dos celulares, ao contrário do que parece, não afeta problema de concentração, não deixa as pessoas hiperativas, não atrapalha o sono, não, sabe? Isso é contrário a tudo que a gente vem escutando esse tempo todo, entende? Você não precisa ler o texto para saber que essa afirmação tá esquisita. A não ser que tenha vindo um cientista provar no meio de 500 outros que estão falando reiteradas vezes que o uso do celular excessivo ele prejudica. Então essa alternativa ela está contrária à vida, ela está contrária ao mundo. Então ela está totalmente sem lógica. Então percebam que são dois tipos de afirmativas, sem lógica em relação ao tema, sem lógica em relação à vida e ao mundo. Se eu preciso ficar decorando isso, eu preciso olhar aqui para essa tela e decorar quais são as racionalidades que eu preciso analisar cada questão para ver se ela se encaixa ou não e eliminar essa questão? Não, você não precisa ficar decorando, mas é preciso que eu te diga que tem essa possibilidade para que você passe a pensar dessa forma. Foi como eu disse, talvez de forma intuitiva você já acharia essa questão do teletrabalho sem sentido, já acharia a questão que está falando do celular, que o celular não prejudica, sem sentido. Mas se eu não te desse a liberdade de pensar que grande chance são de essa alternativa está errada, você não se permitiria pensar na prova que essa alternativa está errada. Então neste vídeo eu estou te dando a liberdade de pensar que essas afirmativas absurdas, provavelmente, na grande maioria dos casos, elas estarão erradas. E agora você já entendeu o porquê. Então, na hora da prova, na hora que vier uma alternativa, você não vai mais agir no impulso. Será isso aqui tá esquisito? Você vai saber, nesse caso aqui, realmente está contra a lógica do mundo, não está contra a lógica do texto. Você já vai saber ali, mecanicamente, né, do porquê que aquela alternativa está esquisita. Não é uma coisa mais nula para você. Então, isso já vai te dar a permissão de você não escolher por aquela alternativa de início, beleza? Agora a nossa última dica extra sobre interpretação de texto no geral. Que dica é essa? Preste atenção. Na grande maioria das vezes, quando não for aquelas questões de transcrição de texto, ou se mudar isso perde o sentido, se não mudar não perde o sentido, na grande maioria das vezes, a gente consegue resolver as questões de interpretação de texto sem ler o texto. Tá? Na grande maioria das vezes. Não significa que isso é todos, nem significa que eu estou indicando você fazer isso. Eu estou te ensinando uma forma mais rápida para que na prova você possa validar essa forma, beleza? Mas lendo o texto depois das alternativas. Então, primeira coisa que eu vou te dizer é exatamente isso. Leia as alternativas
antes de partir para o texto. Por que, Sibeli, que isso é importante? Porque na hora que você lê a alternativa, você já sabe o que está pedindo ali, o enunciado da questão, você já sabe o que aquele enunciado está querendo. Na hora que você vai ler o texto, você já vai ler o texto procurando a resposta. Se você lê o texto sem ler a alternativa, você vai ler um tanto de coisa, mas depois na hora que você lê aquela questão, você vai falar, gente, onde será que está isso no texto? Você vai ter que reler onde será que está, sendo que às vezes, se você já soubesse o que aquela questão pede, o que aquela questão espera de você, você já teria identificado isso no texto, já teria circulado e já teria ganhado tempo. Então aqui tem a ver com aquilo que a gente está falando de acelerar as questões, tá? Leia as alternativas antes de partir para o texto. Atenção, se a sua prova é daqui a pouco tempo, você tem estudado até então, sem ler as alternativas antes de ler o texto, não é a hora de você mudar de estratégia. Mude depois da prova, caso não seja aprovado, se for preciso. Mas muito perto da prova, você vem treinando desse jeito, repete na prova o que você vem fazendo, beleza? Não caça pelo ovo de mudar a estratégia perto de prova. É o que você vem fazendo porque você aprendeu a ganhar velocidade no seu próprio processo. Depois a gente precisa mudar o processo para você ganhar ainda mais velocidade. Mas é depois, não na véspera da prova, beleza? Fora esse adendo, então, de ler as alternativas antes de partir para o texto, por quê? Provas de interpretação de texto também servem para derrubar candidatos sem resistência. Não sei se vocês já viram, né? Não sei se você já viu, mas tem questões, tem textos que são imensos. E na grande maioria das vezes a prova de português vem primeiro, quando a gente faz ela primeiro, quando a gente vai partir para as outras provas, para as outras disciplinas, a gente está cansado. Quando a prova de português é extensa, é muito texto, a gente está cansado, né? Eu tenho dia que vai ao banheiro, lava o rosto depois da prova de português e volta para fazer o resto. Porque os textos são muito grandes. Então, é claro, né, uma forma, a banca quer, de toda forma, derrubar os candidatos, porque ela precisa ter um certo número de vagas que ela vai preencher com um certo número de nota de corte. Se fosse para todo mundo passar, ela faria uma prova muito fácil, todo mundo tiraria total, e os critérios de desempate seriam pontuação da matéria, idade, qualquer outro critério que seja. Mas não é o caso, como vocês percebem, na grande maioria das provas a gente não tira 100%. A nota de corte fica ali em torno de 80, 90, 75, porque a banca quer derrubar a maior quantidade dos candidatos. E ela não faz isso só com alternativas erradas, ela também faz isso com resistência. Então, por isso também, mais uma vez, que quanto mais objetivo a gente for na prova de interpretação de texto, menos essa prova vai nos cansar, mais resistente a gente vai ser para responder o restante da prova, e aí a gente começa a ganhar o jogo perante os nossos concorrentes. Então, fica atento nesse quesito que as provas de interpretação de texto, elas não são só para você errar a questão, elas são também para medir a sua resistência. E mais, muitas vezes o texto vem e, em vez de piorar, confunde. Não sei se vocês já sentiram isso, mas às vezes você lê a alternativa antes de ler o texto, você já praticamente sabe a resposta ali, mas na hora que você vai ler o texto, você fala, gente, o que será que esse cara tá falando? Será que ele realmente, e as alternativas são normalmente assim, né? O parágrafo tal quis dizer, o autor do texto quis dizer que ele é nostálgico em relação ao tal, quando ele não diz nada daquilo. Então, muitas vezes o próprio texto, ele vem para confundir a gente. Então, depois que a gente lê o texto, a gente tinha certeza de uma resposta, mas depois que a gente lê, a gente fala, será que é isso mesmo que ele está querendo dizer? Mas será que é a de cima que fala que ele foi nostálgico? Será que nessa expressão aqui ele realmente não foi nostálgico? E a gente começa a interpretar a interpretação. O erro vem da dupla interpretação, quando a gente começa a interpretar a interpretação. A interpretação do texto é uma questão, lógico que não é tão objetiva como uma prova matemática, que 2 mais 2 é 4. Mas a interpretação de texto, a resposta que você vai tirar da interpretação do texto, você tem que entender que não está na sua cabeça, que ele está no texto, né? Porque você está interpretando o texto. Então, se tiver alguma coisa que você fica assim, será que ele realmente estava nostálgico nesse momento que ele escreveu isso? Cara, isso não está no texto. Não tem como você saber se aquele cara estava nostálgico ou se ele não estava nostálgico no momento que ele escreveu o texto. Então, principal, corta a dupla interpretação. A interpretação de texto é para você extrair uma resposta que está no texto. E não que está lá no dia que o cara escreveu, na época que o cara viveu, não viaja, tá? Então, vamos lá, toda vez que você estiver viajando na maionese, chanção de que você está errado, porque eu estou fazendo a dupla interpretação. Então, essa questão de ler as questões antes de passar para o texto, evita que o texto nos confunda. Porque a gente já tem a clareza absoluta de que muitas das vezes a gente conseguiu eliminar as alternativas aqui só nesses primeiros tópicos, tá? E depois a gente vai para o texto, beleza? São essas as dicas principais, vejo que são bem básicas, eu espero que tenha clareado, mas de forma rápida, simples, sem complicar, a gente está aqui para facilitar
né? Eu tô aqui para facilitar a vida de vocês e não para complicar, só para tornar isso uma forma inteligível, uma forma que você leia, compreenda, e na hora da prova isso vem na sua cabeça para você justificar que agora você já sabe por que certas coisas acontecem. Então vamos para uma prova de interpretação de texto, vamos colocar em prática essa teoria e outras também que talvez surjam enquanto eu resolver a prova. Vamos lá. Eu vou usar o que concurso aqui, tá? Não é uma questão de predileção, de indicação, de propaganda, de nada disso. Vou usar porque no momento eu acho mais fácil, mas tem outros excelentes também, concursos e vários outros. Então, não estou indicando o que é concursos, tá? É só por uma questão didática aqui. Então, vamos colocar a banca. Eu vou pôr FCC, normalmente tem uns textos bem legais, mas a VUNESP é campeã de ter essas alternativas que a gente falou. Por quê? A FCC, ela costuma fazer muita essa questão de reescritura da frase. Então, tal frase pode ser reescrita de igual maneira, sem perder o sentido. Essa não necessariamente precisa do texto. Você vai no texto só para validar se naquele parágrafo, aquela frase específica não perdeu o texto, não perdeu o sentido. Mas você não precisa ler o texto inteiro. Só de ler o próprio parágrafo em que aquela frase está inserida, você já consegue saber se perdeu o sentido ou não, tá? Mas aqui eu não estou procurando esse tipo de questão, não estou procurando, se substituirmos essa palavra por essa, vamos manter o sentido. Não é isso que eu estou procurando. Estou procurando respostas que são contrárias ao texto, respostas para a gente analisar essa teoria. E a VUNESP é muito boa para fazer esse tipo de coisa. Vamos colocar aqui 2020, 2019 para a gente ver, vamos colocar 2018 também, para a gente ver. Na verdade, eu acho que eu vou tirar a FCC, vou deixar só a VUNESP, vamos ver o que vai sair daqui. Disciplina português. Português não tem nenhum assunto, como não tem português? Porque deve ser língua portuguesa. Não, olha lá, português, eu devo ter escrito errado. Português, interpretação de texto. Ele não tá, deixou, beleza, filtrar. Só 1.560 questões para você praticar nas suas férias. No feriado são apenas 1.560 questões de interpretação de texto. Coisa pouca, coisa fácil, se você fizer todas, tenho certeza que vai gabaritar as provas da VUNESP. Então vamos lá, isso só nos anos de 2020, 2019 2018. Vá vendo. Vamos lá, maravilhoso. Aqui, ó. Aqui, ó, vamos dar uma olhada nessa aqui. Vamos dar uma olhada nessa aqui pra ver se essa aqui vai ser legal. Olha, não abri o texto associado ainda, hein? Órgão, Câmara de Mauá, Procurador Legislativo. Não abri o texto ainda, então vamos lá. As informações apresentadas ao longo do segundo parágrafo do texto correspondem a, letra A, possibilidades efetivas de alta temperatura do planeta, as quais requerem conscientização das pessoas. Essa alternativa não tá absurda. Tá? E a gente já sabe que o texto está falando de aumento da temperatura do planeta, tá? Que realmente requerem a conscientização das pessoas. Passou no crivo, tá maravilhoso. Segundo, expectativas quanto ao aumento da temperatura do planeta, as quais exigem ações urgentes da população mundial. Calma aí, um tá falando que é conscientização das pessoas, o outro tá falando que exigem ações urgentes. Pode ser que as duas estão certas, algumas ações são urgentes, realmente também requer a conscientização, maravilha. Consequência do aumento da temperatura do planeta, as quais revelam um cenário preocupante para a humanidade. Projeções de aumento da temperatura do planeta, as quais mostram a desatenção da humanidade com o clima. Causas do aumento da temperatura do planeta, as quais têm um impacto irrelevante no conjunto dos problemas climáticos. Essa daqui já corta de cara, né? Aqui, olha. Causas do aumento da temperatura do planeta, as quais têm um impacto irrelevante no conjunto dos problemas climáticos. Essa é daquela que eu disse que não precisa nem ler o texto para saber que tá errado, porque a gente não vai ficar em dúvida disso aqui, com certeza. As 4 acima estão falando que causa preocupação, como que essa última está falando que não causa, né? Então, olha aqui, ó. Aqui estão falando assim, olha só. Olha a maldade, tá? Letra A, possibilidades efetivas. Letra B, expectativas. É diferente de possibilidades efetivas. Expectativa é mera expectativa, tá? Consequências é uma coisa que já está acontecendo, não é possibilidade, não é expectativa. Consequência é uma coisa que já aconteceu, que eles já verificaram, tá? E a letra D, projeções do aumento da temperatura, ou seja, uma coisa para o futuro. Olha, na minha concepção, a letra A, B e a D estão julgando tudo para o futuro. E a letra C está falando de consequência no presente. Vamos ver, tá? Vamos ver o segundo parágrafo. Estima-se que a temperatura global esteja hoje 1 grau nos últimos 40 anos. A extensão do gelo ártico no mar declinou aproximadamente tal. Entre 1000 a perda, as ondas de calor aumentaram. Olha aqui. As ondas de calor aumentaram. Os índices de letalidade ambiental. Olha, eu que li errado, olha. As ondas de calor aumentaram os índices de letalidade ambiental nos últimos 5 anos. No verão de 2019, os incêndios florestais na região ártica. Ai meu Deus, outro bicho. Gente, parece que eu tô gravando no meio da floresta, mas é só a minha casa, tá? Não é o meio da floresta, vamos lá. Mais do que a soma de todas as emissões no mesmo mês entre 2010 e 2018. Isso daqui tá falando sobre o futuro ou sobre algo que já aconteceu? Tá falando sobre algo que já aconteceu, né? As ondas de calor aumentaram
No verão de 2019, os incêndios florestais na região ártica cresceram. Não fala, não é possível que se cresça. Olha aqui, no terceiro parágrafo começa: estima-se que para atingir, aí começa a falar sobre o futuro, mas no segundo, não, aqui ó. Então olha aqui, no segundo, a única coisa que ele fala sobre o futuro, que ele não tem certeza, é sobre a temperatura. Ele não sabe, ele fala que é uma estimativa de 1,1 grau. De 1,1 graus Celsius, mas o que ele fala é que no presente, olha aqui, tudo isso já aconteceu, tá? Então, lembrando, só de analisar as alternativas, a gente percebeu que entre elas há uma diferença. Umas são projeções, outras expectativas, outras possibilidades e outras consequências. E aqui ele está falando das consequências, tá? Então, chances são de que essa é a alternativa certa. Vamos ver, responder. Parabéns, você acertou, tá vendo? Pela simples análise da alternativa. Na hora que eu abri o texto, eu não precisei ler tudo isso. Eu não precisei encher minha cabeça com essa porcentagem. Eu não precisei olhar a temperatura, saber esses anos. Tudo isso é armadilha para aquela questão da resistência que a gente falou. Tudo é armadilha para a questão da resistência, tá? Então, olha só, esse foi um modelo muito efetivo de análise para você levar para sua prova. Vamos ver se a gente acha outro. Sim, tô gostando desse negócio. Eu podia ficar resolvendo essa questão comigo o dia inteiro. Vamos ver se a gente consegue resolver essa daqui. Olha só que é o mesmo texto, tá? Vamos ver se a gente consegue resolver essa questão aqui sem que a gente tenha lido o texto com toda a sua especificidade e tudo mais. Vamos ver. O objetivo do texto é, letra A, expor a problemática dos impactos climáticos que, segundo descobertas científicas, cruzaram limites irreversíveis. Cuidado com essas palavras. Cuidado com palavras extremas. Será que o texto falou que é irreversível? Não sei, tá esquisito. Porque para ser reversível, cara, precisa ter muita certeza para afirmar isso. Restando ao ser humano esperar pelo pior. Meu Deus! Resta ao ser humano esperar pelo pior. Calma, se essa questão estivesse certa, a VUNESP, na hora de elaborar essa questão, estava no auge de sua depressão. Porque é uma alternativa que, além de trazer o irreversível, ele traz o pior do ser humano. Restando ao ser humano esperar pelo pior. Essa cena, esse grau, essa carga de dramatização para uma alternativa tá esquisito. Tá no mínimo esquisito. Será que o texto fala que o ser humano tem que esperar pelo pior? Não sei, pode ser que seja um texto extremamente dramático. Não lemos, então vamos descobrir. Letra B. Relatar experiências que tenham avaliado os impactos climáticos e propor que os governos as implementem a médio prazo para evitar o aumento da temperatura do planeta. Essa tá menos pior do que a de cima. Essa tá mais tranquila do que a de cima, né? A de cima foi tipo, meu Deus. Letra C. Descrever as principais pesquisas sobre o aumento da temperatura no planeta, revelando que a questão é menos problemática do que se tem noticiado. Cara, muito difícil. Essa aqui é aquela questão que a gente fala aqui, ó, vamos voltar. Na afirmativa que é sem lógica em relação ao mundo, né? Como assim? Tá todo mundo sabendo que essa questão da temperatura tá afetando tudo, que é super problemática, os jornais não param de falar nisso. Como assim que ele me fala que, deixa eu tirar a tesourinha, que a questão é menos problemática do que se tem noticiado? Não, a não ser que seja um texto muito absurdo, tá? Mas não. Analisar a situação do planeta com base nas mudanças climáticas ocorridas ao longo do tempo e propor ações que visem a conter o aumento da temperatura. A letra B e a letra D são muito parecidas. Qual que é a diferença da letra B? Que ela está falando que ela está propondo aos governos. Será que o autor do texto, ele propôs aos governos as medidas? Isso é ofensivo, hein? O autor do texto propôs que os governos façam alguma coisa. E aqui ele fala a médio prazo, e aqui ele fala ao longo do tempo. Tá mais ou menos dizendo a mesma coisa. Para evitar o aumento da temperatura. E esse aqui fala para conter o aumento da temperatura. Tá parecido. Eu acho que essa questão do governo é que vai definir aqui. Letra E. Narrar os esforços dos pesquisadores para que o aumento da temperatura seja definitivamente barrado e ela possa estar a curto prazo igual ao da era pré-industrial. Meu Deus, não, essa daqui é a A. Não, eu já vou colocar uma tesourinha nessas duas aqui, porque, olha só, ele quer que definitivamente o aumento da temperatura seja barrado. Cara, olha o tamanho do impacto ambiental para aumentar a temperatura. Como que você vai ter uma ação e que os pesquisadores falam que se você fizer a A, vai definitivamente barrar o aumento da temperatura, e barrar significa em 0,0001 graus Celsius, não é barrar de triplicar não, é barrar de 0,01. Isso é muito absurdo. Imagina o que teríamos que fazer num grau de espaço que ele ainda fala, olha, a curto prazo a temperatura vai estar igual a da era pré-industrial. Então calma aí, essa aqui também está muito sem lógica em relação à vida e ao mundo, então vamos picotar essa daqui fora, tá?
Por que eu falei que eu tô dando licença pra você sentir isso? Porque se eu não te falasse isso daqui, provavelmente você ia ler e ia falar assim, essa aqui tá esquisita, mas vamos deixar pra lá. Você não se dá licença de cortar essa alternativa de cara. Cara, se dê essa licença de cortar essa alternativa de cara. Depois, se você perceber que as outras estão piores ainda, você volta, mas na maioria das vezes não. Isso aqui vai economizar um tempo danado. Então se dê essa permissão. Agora eu te dou essa permissão, então faça isso também. Então vamos lá, estamos em dúvida em relação a B e em relação a D. Eu acho que vai definir aqui a questão do governo. Vamos abrir o texto, tá? Aqui fala relatar experiências, propor que os governos, vamos ver aqui. Se a temperatura global, vamos ver se ele fala de governo. Onde tropicais, o estudo foi produzido pela tal e compila a análise, beleza, fala nada de governo. Estima-se que a temperatura acima, com resultado, a nível do mar está tanto, com grande prejuízo para a vida marinha nos últimos 40 anos, entre a perda, beleza, as ondas de calor aumentaram, no verão os incêndios florestais, só em junho as queimadas, tá falando do que aconteceu, beleza. Estima-se que para atingir a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de limitar, vamos ver aqui, ó, nenhum das duas tá falando limitar, tá falando evitar ou visem a conter. O aumento da temperatura aérea a 2 graus, os esforços atuais precisam ser triplicados. No caso da meta ideal de limitar esse aumento a 1,5, os esforços precisam ser quintuplicados. Tecnicamente, dizem os pesquisadores, isso ainda é possível, mas demandará ações urgentes de intensificação e replicação das políticas mais bem-sucedidas. Olha, vamos lá. Em resumo, os crescentes impactos climáticos intensificaram o risco de grão. Os pesquisadores por 3 setores precisam investir diretamente na descarbonização, finanças, energia e indústria. Além disso, outras 3 áreas são decisivas. Soluções na base da natureza, ações locais e urbanas, incremento da resiliência e adaptação às mudanças climáticas, especialmente nos países mais vulneráveis. Olha, eu não achei, apesar de ele ter falado dessas políticas e tudo mais, eu não achei que aqui ele propôs, né, aqui ele fala, relatar a experiência que tem avaliado os impactos climáticos e propor que os governos as implementem a médio prazo para evitar. Eu achei isso muito pesado. Eu não acho que ele propôs que o governo implementasse nada. Ele falou que era necessário, quais políticas, quais áreas, mas eu não acho que ele propôs, né, isso. Então, essa daqui tá esquisita, tá? Eu não acho que ele propôs diretamente, eu acho que tá pesado, eu acho que tá... É aquilo que eu falei, né? A interpretação de texto, você interpreta o texto, você não dá uma dupla interpretação. Vamos ver se eu tô errada daqui a pouco, tá? Vamos confirmar essa tese. Mas para eu achar aqui que ele propôs ao governo, eu estaria dando uma dupla interpretação. Por quê? Eu estaria interpretando o quê? Olha, o fato dele falar soluções baseadas na natureza, ações locais e urbanas, eu estaria interpretando que isso daqui quis dizer que ele estava propondo ao governo. Tá vendo a dupla interpretação? Então aqui eu estaria caindo no erro da dupla interpretação que eu falei lá no início. O que eu não acho que aconteceu, eu não acho que ele foi incisivo. Tomem muito cuidado com a dupla interpretação, do que o cara quis dizer quando ele estava escrevendo o texto. Essa aqui eu colocaria uma tesourinha também. Vamos de D, vamos ver se a gente acertou. Parabéns, você acertou. Tá vendo? A questão da dupla interpretação ficou legal, porque eu ilustrei neste exemplo. Bom, vou acabar o vídeo por aqui para não ficar muito grande. Espero que tenha dado certo, espero que tenha ficado claro para você. Interpretação de texto não é um bicho de 7 cabeças. A gente que transforma ela no bicho de 7 cabeças quando a gente quer dar uma dupla interpretação, tripla, quádrupla, quinta. Entendeu? O cara, na hora que ele fez a prova, o que será que ele pensou naquilo? A dica final para interpretação de texto, essa dica aqui de ouro, dica de ouro, que eu não dei ainda, isso é muito importante, tá? Se o seu edital já saiu, ou se você já sabe a banca do seu concurso, resolva exercícios de interpretação apenas da sua banca. Por que isso é importante? Porque as bancas, de um modo geral, elas têm questões de interpretação de texto de acordo com o perfil da banca. Interpretação de texto da CESP é diferente da VUNESP, que é diferente da FCC, que é diferente da FCC, que é diferente da ESAF, e por aí vai, tá? Então, se o seu edital já saiu, se você já sabe qual é a banca do seu concurso, faça questões de interpretação de texto, muitas e muitas e muitas, até você começar a acertar, aplicar isso com muita facilidade apenas da sua banca, beleza? Essa foi a dica de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Cada vez mais eu vou trazer vídeos melhores para ajudar você a conseguir o sonho da sua aprovação o mais rápido possível. Vamos junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!